2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua graça bendita, amor e misericórdia, e pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez estarmos aqui reunidos para meditarmos na tua palavra. Abre o nosso entendimento, nos dê discernimento e faça com que a tua palavra, que é a boa semente, possa encontrar em cada um dos nossos corações boa terra, para que ela possa produzir frutos para a tua glória. Nós te louvamos, agradecidos no nome de Jesus. Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Como é do conhecimento de todos, o mês de dezembro é dedicado mundialmente às Escrituras. O Dia da Bíblia é celebrado no segundo domingo do mês de dezembro. Foi no domingo passado. Domingo passado eu não estive aqui e foi justificada a minha ausência. Estávamos pregando na nossa igreja aqui do bairro Flávio Marques e não teve como eu estar aqui para poder falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, apesar que nós sempre temos falado muito sobre a Bíblia. E hoje em especial nós vamos falar um pouco sobre algumas razões porque nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos, irmãos, dar o devido valor à palavra de Deus. Eu sempre tenho falado para você o seguinte, que a nossa vida, tanto material quanto espiritual, ela só vai chegar aonde Deus quer que cheguemos se nós fundamentarmos a nossa vida nas Escrituras. Se nós realmente nos apropriarmos da palavra de Deus, o Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, tanto necessidades naturais quanto espirituais. A Bíblia, ela é uma bússola para aquele que está perdido. Antes de nós nos encontrarmos com Jesus, todos nós estávamos perdidos. Nós estávamos sem Deus no mundo. E pela sua graça e misericórdia, Jesus disse: haja luz, e houve luz. Essa luz que brilhou na nossa frente, ela é representada aqui pela palavra de Deus, porque todos nós, sem exceção, fomos alcançados porque um dia nós ouvimos a palavra do Senhor. Alguns ouviram por meio de um programa de televisão, ou lendo uma revista cristã, ou lendo a própria Bíblia, ou sendo evangelizado por um amigo, um parente, enfim, ou até mesmo por alguém desconhecido. Quantas pessoas que eu conheço que foram abordadas nos nossos evangelismos, que receberam um folhetinho, um panfleto evangelístico, e a pessoa que entregou simplesmente disse: Jesus te ama, entregou o folheto e saiu. A pessoa pegou aquele texto, leu, o Espírito Santo operou, se converteu. Irmãos, nós temos casos aqui na nossa congregação, pessoas que haviam mudado recentemente aqui para o bairro e que estavam totalmente longe, afastados do Senhor, e ao serem abordados pelo evangelismo, por meio da palavra de Deus, foram alcançados, foram transformados. Por isso nós precisamos dar à palavra de Deus o seu devido valor. Tudo, absolutamente tudo é realizado por meio ou segundo a vontade da palavra de Deus. Deus criou tudo por meio da sua palavra. Diz a Bíblia que
No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e ele fez a separação entre luz e trevas. Então, por meio do poder da palavra, diz a Bíblia, que o Senhor, ele criou, ele fez com que todo o universo viesse a existir. E aqui, este texto que nós acabamos de ler, 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo Paulo, ele falando para o jovem Timóteo, ele está fazendo aqui uma certa apologia às Escrituras. A palavra apologia significa defesa. Ele estava fazendo uma certa defesa das Escrituras, porque o que dá para entender no contexto aqui é que muitas pessoas estavam duvidando de que as Escrituras eram realmente a palavra de Deus. Eles começavam a questionar. Quando você lê, por exemplo, a carta do apóstolo Pedro, diz a Bíblia que Pedro, ele pregando lá para a sua comunidade, aí alguns começaram a duvidar a respeito do retorno de Jesus. E diz a Bíblia que alguns estavam desacreditando que Jesus voltaria. E aí Pedro, ele fala assim, ainda que alguns duvidem que ele voltará, mas se ele está retardando a sua volta, é porque ele é longânimo ou paciente, e ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Que venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então o projeto de Deus é a salvação de toda a humanidade. E aqui, em especial, Paulo, ele faz uma defesa das Escrituras. A Bíblia não precisa de defensores, não precisa, mas nós, como amantes da palavra, amantes do Evangelho, amantes do reino de Deus, nós precisamos sim nos posicionar a respeito da nossa posição espiritual, a respeito das nossas convicções espirituais. E aqui o apóstolo Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é inteiramente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia contém 66 livros, sendo que 39 você encontra no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento começa em Gênesis, termina em Malaquias. O Novo Testamento começa em Mateus e termina em Apocalipse. São aproximadamente 40 escritores, 40 homens, pessoas que não se encontraram na sua geração. Cada um viveu num período de tempo diferenciado. Mas uma coisa interessante é que de Gênesis a Apocalipse, quando você começa a ler, você vê que há uma coerência literária. Um escritor completa o que o outro deixou para trás. Mesmo sem se encontrarem, mesmo sem se conhecerem, eles se completam. Um fala algo e o outro vem e faz uma outra revelação concernente àquilo que foi dito pelo outro escritor. Então a Bíblia, ela é completamente inspirada por Deus. Algumas pessoas falam que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Mentira! A Bíblia é a palavra de Deus. Todinha, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Agora, por que Deus, ele inspirou esses aproximadamente 40 homens para escrever as Escrituras? Aqui, Paulo, ele nos explica um pouco, tá? Ele fala assim, porque ela é útil para o ensino. É útil para o ensino. Nós precisamos aprender. Todo ser humano, ele nasce e a tendência natural é
ele vai crescendo e vai aprendendo. Uma criança entra no jardim de infância, depois ele passa para uma outra classe, até chegar à faculdade, e ainda assim não aprende tudo, precisa continuar aprendendo. Platão disse que ainda que eu alcance 100 anos, jamais deixarei de aprender. Então a palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar. E o próprio Jesus Cristo, ele diz assim, Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, ele diz assim: aprendei de mim. Então nós precisamos aprender diariamente. Todos os dias nós precisamos aprender algo novo, porque Deus, ele está sempre se revelando, ele está sempre nos mostrando algo diferente para a nossa edificação. Jesus disse uma certa feita que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E a Bíblia, ela foi inspirada por Deus para nos dar conhecimento, para nos dar entendimento, para nos ensinar, para nos dar sabedoria. O que é conhecimento? Conhecimento é o acúmulo de informação. Você lê algo a respeito de alguma coisa, por exemplo, você vai estudar sobre astronomia. Você lê e você armazena na sua mente a informação que você leu sobre astronomia. Aí se um dia você se tornar um astrônomo, aí o que você vai fazer? Você vai aplicar, você vai praticar aquilo que você recebeu como informação, ou o conhecimento que você adquiriu lendo os livros. Então esse praticar aqui chama-se sabedoria. Conhecimento é o acúmulo de informação. Sabedoria é você praticar ou colocar em prática aquilo que você aprendeu. E a Bíblia, ela tem essa qualidade que você não encontra em nenhum outro livro. É um livro que não é simplesmente de regras, é um livro que nos ensina a viver. É um livro que não vem para trazer autoajuda, mas é uma ajuda do alto para nós. Então nós precisamos meditar nas Escrituras, porque ela é útil para o ensino. Mas além de ser útil para o ensino, ela também é útil para a repreensão. Nós não gostamos de ser repreendidos, não é verdade? Nós não gostamos de ser corrigidos, nós não gostamos de alguém que nos chame a atenção, mas a Bíblia tem essa capacidade de chamar a nossa atenção, de nos repreender em amor. O próprio salmista, ele fala isso, o Salmo 103, porque Deus, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó, mas como um pai que se compadece pelos seus filhos, assim também o Senhor se compadece por aqueles que o temem. E como que nós somos repreendidos pelo Senhor? Por meio da sua palavra. Então a Bíblia tem o poder de nos corrigir. Não é repreender no sentido de nos humilhar, não é no sentido de querer nos desprezar, de, enfim, nos machucar, não, é repreender no sentido de corrigir em amor, porque um pai que ama, a mãe que ama, corrigem os seus filhos. Assim também o Senhor para conosco. Irmãos, irmãs, sabe por que muitas vezes muitas pessoas deixam de ler a Bíblia? Por que muitas pessoas deixam até de participar das reuniões de culto? Porque muitas vezes a pessoa não quer ser confrontada, ela não quer ser corrigida, não quer ser repreendida. E quando você lê a Bíblia em casa, você corre o risco de escolher os versículos que te agradam. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Nós vamos ler somente textos que são agradáveis, que vão massagear o nosso ego, que não vão nos repreender, que não vão nos chamar a atenção, que não vão nos machucar.
Mas quando nós estamos aqui no templo, na casa do Senhor, na congregação, nós temos que ouvir a palavra que sai do altar, da boca de Deus. E o objetivo do Senhor, ao nos trazer uma palavra dura, é nos abençoar. Aleluia! Porque o pai e a mãe, quando corrigem os seus filhos, tem o intento de fazer com que eles se desviem do mal, que eles não sejam, enfim, que eles não venham passar por provas maiores do que aqueles estão passando por desobedecer os seus pais. Então, a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, mas ela também é útil para nos repreender, para nos corrigir. É por isso que nós precisamos passar, sabe, pela espada flamejante. Já viu lá? Em Gênesis capítulo 3, diz a Bíblia que quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, ele colocou um querubim com uma espada flamejante, que ela revolvia em todas as direções. Aí quando você lê esse texto lá, e você compara com Hebreus capítulo 4, versículo 12, você vai encontrar aquela mesma espada que estava lá nas mãos daquele anjo no jardim do Éden. Agora ela é mencionada como uma espada de 2 gumes, que corta em todas as direções, e diz a Bíblia lá, ela é apta para dividir juntas e medulas, espírito e alma, e ela tem poder para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Aleluia! Então nós precisamos receber a palavra de Deus, mesmo que ela venha como uma espada, cortando em todas as direções. E enquanto eu estou ministrando aqui para vocês, a espada está cortando para aí, mas também está cortando para cá, porque é uma espada viva, é uma espada de 2 gumes, que corta em todas as direções. Irmãos, irmãs, aqui, ninguém vai retornar para o jardim do Éden, que é a Nova Jerusalém, sem antes passar pelo crivo da palavra de Deus, sem antes passar pela espada viva que está nas mãos do Senhor. Aleluia! Então toda a escritura, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Deus, Ele nos ama tanto, que Ele deixa registrado aqui na sua palavra orientações, dicas, diretrizes, para que nós venhamos aplicá-las, para que venhamos a ser bem-sucedidos em todas as áreas, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho, no ministério, enfim, em todas as áreas. Nós só seremos bem-sucedidos se nós firmarmos a nossa vida na palavra de Deus. Também, aqui, além da repreensão, além da correção, ela também é útil para a educação na justiça, para nos educar, irmãos. Olha aqui, nós somos, de uma certa forma, sabe, sem educação espiritual. Sabe por quê? Porque nós caímos com a queda de Adão e Eva. Com a queda de Adão e Eva, toda a humanidade foi alcançada. É por isso que a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um outro homem todo o pecado foi justificado. Este é o segundo Adão, que é Jesus Cristo. O primeiro foi o que caiu lá no jardim do Éden. O segundo Adão é Jesus Cristo, e ele veio para nos educar, para nos ensinar o caminho da justiça. É por isso que Jesus fala, Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é fundamentado na justiça. Por isso Jesus é chamado lá na carta de 1 a João, ele é chamado de o justo juiz. Aleluia! Então ele nos ensina a justiça, ele nos ensina o caminho da educação da justiça, ele nos ensina a andar por caminhos certos, por caminhos planos, ele guia os nossos passos. Olha só, lá Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Aqui, agora por que Davi fala que o Senhor é o meu pastor? Porque o pastor, ele só é pastor se tiver ovelhas para acompanhá-lo,
para que Ele venha guiá-las. E Jesus, como o bom pastor, Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele nos educa por onde nós temos que andar. Eu já falei isso aqui para vocês, repito. Vocês sabiam que a ovelha natural, ela não é completamente, ela não tem a visão completamente boa, sabia? A visão da ovelha é meio ofuscada, ela não consegue decifrar ou definir uma imagem clara, ela só vê manchas, ela só vê, tipo assim, borrões na sua frente. É por isso que as ovelhas andam em bando, é uma acompanhando a outra, porque aonde uma vai, a outra também vai. Se uma cair no buraco, todas vão cair, porque estão seguindo, mas não vão cair no buraco porque tem um pastor. Jesus é o nosso pastor. Então, Jesus, como o nosso pastor, Ele nos guia. Olha só o que o Salmo fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas de tranquilidade. Então o Senhor, Ele nos guia, Ele nos educa, Ele nos ensina o caminho em que nós temos que percorrer. E o apóstolo Paulo termina aqui no versículo 16, 2 Timóteo capítulo 3, dizendo: a fim de que o servo de Deus, a serva do Senhor, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, ao ler essas diretrizes que o apóstolo Paulo fala aqui para o jovem Timóteo, nós chegamos a essa conclusão, de que a nossa vida vai ser bem sucedida se nós estivermos firmados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que eu e você sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Agora, por que nós precisamos ler a Bíblia? Primeiro, nós precisamos ler a Bíblia porque a Bíblia é a voz de Deus, a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, é Deus abrindo a sua boca e falando contigo. Deus fala conosco todos os dias, se nós quisermos ouvi-lo. Ele fala por meio de várias coisas. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a grandeza das suas mãos. Um dia faz menção a outro dia, sem sons, sem palavras, ouve-se a sua voz. Mas Deus, Ele fala de uma forma mais contundente, mais diretiva aos nossos corações, por meio da sua palavra. Por quê? Eu li o texto aqui, porque todas as escrituras é divinamente inspirada. Você quer ouvir Deus todos os dias? Leia a Bíblia todos os dias. Nós conversamos com tantas pessoas, principalmente no tempo que nós vivemos, a velocidade de informação, a velocidade de comunicação. Nós nos comunicamos com pessoas do mundo todo em questão de segundos, e muitas vezes nós não separamos um tempo para ouvir a voz de Deus. Deus quer falar conosco, irmãos. Nós somos uma geração em que nós temos todas as condições para ouvir a voz de Deus todos os minutos. Sabe por quê? Antigamente, nos dias aqui do apóstolo Paulo, não havia a Bíblia como nós temos hoje. Nós temos todos os 66 livros em um só volume. São 66 livros em uma biblioteca. A palavra Bíblia vem de biblios, que significa biblioteca. Então, quando você lê a Bíblia toda, o ano todo, você leu 66 livros. Então, quando Deus, Ele quer falar conosco, Ele fala por meio da sua palavra. Aleluia! Eu dizia que nós vivemos uma época da rapidez de comunicação, e muitas vezes nós nos comunicamos e ouvimos tantas pessoas, tantos fake news, tantas notícias falsas, mas muitas vezes nós não temos tempo para ouvir a voz de Deus. Uma geração que infelizmente estão com os ouvidos com comichão, e era uma das profecias que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Ele diz que o Espírito Santo, ele diz expressamente que nos últimos dias
Haveriam pessoas que não suportariam a sã doutrina, elas teriam comichões nos seus ouvidos e não dariam crédito à palavra de Deus. Então, o primeiro motivo pelo qual nós precisamos ler a Bíblia é para ouvirmos a voz de Deus. Aleluia! Segundo ponto, segundo motivo porque nós precisamos ler a Bíblia, para termos vida. Jesus disse para os seus discípulos: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Irmãos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Outrora, não sei vocês, mas eu estava longe, afastado dos caminhos do Senhor. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele me alcançou por meio da sua palavra. Ele me restaurou, me libertou, me transformou e me deu vida. Eu que estava morto, hoje estou vivo por meio da palavra do Senhor. E cada um de vocês também tem recebido essa mesma porção. Jesus, lá em João capítulo 10 diz que o inimigo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Sabe como que nós vamos alcançar essa vida abundante? Quando nós meditarmos com profundidade na palavra de Deus. Porque quando você lê a Bíblia, você recebe uma porção de vida. Aqui às vezes a gente está desanimado, irmãos. Às vezes a gente está assim meio, sabe, sem força. É natural, está triste, está abatido, não tem mais ânimo para orar, não tem ânimo mais para vir à igreja, para evangelizar, não tem ânimo nem para sair de casa. Mas quando você lê a Bíblia, quando você realmente pede ao Senhor: meu Deus, olha, fala comigo, revela-me a tua vontade, abre o meu entendimento. Você lê a palavra, vida lhe é transmitida, porque a palavra de Deus, ela traz vida, ela traz vida para todos aqueles que nela meditam. Aleluia! Outro motivo pelo qual nós precisamos meditar na palavra, para nós adquirirmos sabedoria. Conhecimento, eu falei para vocês, é o acúmulo de informação. Todos nós somos cheios de conhecimento. Alguns têm mais conhecimento que outros. Porém, mais importante do que o conhecimento é a sabedoria. Sabedoria é você saber utilizar as informações que você tem de conhecimento, aquilo que a vida te ensinou. Muitas vezes nós deixamos de ser bem-sucedidos em nossa caminhada, tanto no nível natural quanto espiritual, porque nós não temos a capacidade de praticar aquilo que nós sabemos que é certo. Nós sabemos o certo, mas a nossa natureza pecaminosa, caída, adâmica, ela tende sempre para a desobediência, para o caminho da rebelião. Por isso nós precisamos meditar na palavra do Senhor para adquirirmos sabedoria. Lá em Provérbios capítulo 1 versículo 7, aqui o princípio de toda a sabedoria é o temor ao Senhor. Aleluia! Outro ponto, outro motivo pelo qual nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos meditar na palavra para nós vencermos o pecado, para nós vencermos as tentações. O Salmo 119 diz assim, como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Nós vamos manter puro o nosso caminho quando nós observarmos segundo a palavra de Deus. Então, a palavra nos dá força para resistir à tentação. Todos nós somos tentados, mas nós temos que ter a palavra impregnada em nós, para que venhamos a resistir todo tipo de tentação. Então nós vencemos o pecado quando nós estamos completamente envolvidos pela palavra do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, então que habite ricamente a palavra de Deus em vós. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus habite ricamente em nossas vidas. Lá ainda no Salmo 119, Davi diz assim, que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Então, quanto mais nós meditamos na palavra, mais nós vamos nos revestindo da armadura espiritual, mais nós vamos nos fortalecendo. As setas, os dardos inflamados, tudo que se levantar contra as nossas vidas, não vão nos alcançar, porque nós estamos protegidos pela palavra de Deus. Aleluia! O último motivo pelo qual nós precisamos meditar na palavra, irmãos, para encontrarmos esperança. No mundo onde as pessoas estão completamente desesperançosas, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. A Bíblia nos traz esperança. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala que nós fomos chamados, fomos regenerados para uma viva esperança. A minha, a sua, a nossa esperança não é morta, é uma esperança viva. E o mesmo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Está vendo? O tripé que não pode jamais nos faltar: fé, esperança e amor. A Bíblia nos traz esperança. A Bíblia nos mostra que tudo que nós estamos passando nesses dias e nos dias que se virão vai passar. Nós vamos estar num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento. Nós não vamos mais nos envelhecermos, vamos permanecer jovens para sempre, irmãos. Então a Bíblia nos mostra que, ao lê-la, ela nos traz esperança. Quando você lê a Bíblia, ela te dá esperança não só para o presente, mas como para o futuro. Para o presente, diz assim, Salmo 30, versículo 5, que o choro, a tristeza, o momento de prova que você está enfrentando hoje, vai passar, porque o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. É uma palavra de esperança, é uma palavra que nos diz o seguinte, que nada é eterno, nem aquilo que é ruim, nem aquilo que é bom, tudo vai passar. Então é uma palavra de esperança. A Bíblia nos mostra que os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Algumas pessoas falam assim: pastor, eu estou cansado, eu não estou com mais força para ir no monte, não estou com força mais para evangelizar, não estou com força nem para vir mais à igreja. A Bíblia nos dá esperança. A Bíblia fala que se nós esperarmos no Senhor, Ele vai renovar as nossas forças. Sabe por que muitas vezes nós realmente estamos cansados, desanimados, desmotivados? Porque nós não estamos esperando completamente no Senhor. Nós esperamos uma mudança no plano do governo, uma mudança na política, uma mudança salarial, sabe? O que portas humanas se abram, mas muitas vezes nós negligenciamos a nossa esperança naquele que realmente pode alguma coisa por nós, que é no Senhor. A Bíblia fala no Salmo 118, no versículo 18, o centro da Bíblia, Salmo 118, versículo 8, é o centro de toda a Bíblia. Se você quiser saber aonde que é o centro da Bíblia, abre Salmo 118, no versículo 8, diz: melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. E ali está no singular, homem no singular, não é nos homens, não é nos homens, não, é no homem. Nós não podemos confiar em nós mesmos, na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento. Então a Bíblia nos mostra que, ao lê-la, ela nos traz esperança. E como eu falei, não só esperança para o tempo presente, mas sobretudo para o porvir, para o futuro. Pedro chegou perto de Jesus e disse: mestre, nós largamos tudo, largamos casa, família, esposa, filhos, trabalho, o que é que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse para Pedro: Pedro, ninguém que tenha deixado pai, mãe, esposa, filhos, trabalho, por amor a mim, deixará de receber 100 vezes mais, neste tempo e no porvir. Então há uma palavra de esperança. A Bíblia nos traz esperança. É esperança para o cansado, é esperança para o desanimado, até mesmo para aquele que é maribundo, aquele que está morrendo, que está numa cama de hospital, a ponto de morrer. A Bíblia traz esperança para este, que ao dizer que se ele confessar Jesus como seu Senhor,
ele vai ser recebido na glória. Diz a Bíblia que aquele que confessa Jesus com seus lábios, ele, ainda que morra, viverá. Palavra de esperança, palavra de vida. Por isso nós precisamos meditar na palavra de Deus. Vamos examinar as Escrituras, vamos fundamentar a nossa vida na palavra de Deus, porque fazendo isso, Deus vai nos abençoar. Nós vamos crescer na graça, no conhecimento e na revelação do Senhor. E quanto mais você medita na palavra, mais você cresce espiritualmente, mais você tem ânimo, mais você tem força, mais você tem fé. Paulo, Romanos capítulo 10, no versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais você medita na palavra, mais você vai encontrar graça, mais você vai ser agraciado, mais Deus vai te fortalecer, e mais o Senhor vai revelar os planos e propósitos que Ele tem, não somente para você, mas para toda a sua casa e para toda a sua família. Então que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que possamos realmente dar crédito à palavra de Deus. Não duvide, creia. Disse Jesus que aquele que crê nas suas palavras, o impossível se manifestaria. Então nós precisamos acreditar que toda a Bíblia é divinamente inspirada, com o propósito de nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Aleluia.